Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Srs. Deputados. Gostaria, antes de mais, de dar as boas-vindas à Associação Portuguesa de Veículo Elétrico, nas pessoas do Engenheiro Pedro Nunes, do Dr. Miguel Branco e do Engenheiro Filipe Machado. Sejam muito bem-vindos. Queria agradecer ao Deputado Gonçalo Lages por ter podido conduzir tão bem a anterior audição. E assim sendo, dava apenas uma brevíssima explicação. Nós estamos com um calendário muito apertado, temos hoje 4 audições, mas o funcionamento que vamos ter é o de cada grupo vai colocando as suas questões e tem logo resposta em tempo igual, e depois no final tem uma intervenção para poder responder, isto na primeira ronda, uma intervenção final. Na segunda ronda é diferente, todos os a existir, porque pode não existir, pode ficar esse esclarecimento, cada partido tem 2 minutos e tem um tempo igual de resposta. Eu apelava aos grupos parlamentares a cooperação para tentarmos chegar rapidamente ao equilíbrio dos tempos. Uma questão que colocava já era, temos presentes o grupo parlamentar do PSD, do PS, do Partido Chega e do LIVRE. Eu perguntava quem é que ia usar da palavra para o nosso registro e começávamos então já pela intervenção do Partido Chega. O deputado Jorge Galveias tem a palavra num período de 5 minutos e depois os nossos convidados terão o mesmo tempo. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Engenheiro Pedro Nunes, Dr. Miguel Branco, Engenheiro Filipe Machado. A APVE é uma associação de utilidade pública criada em 1999 com a missão de promover a utilização alargada de veículos elétricos, híbridos e a pilha de combustível no quadro de uma mobilidade sustentável. Mas promover não é apenas incentivar a adesão. Promover é antecipar riscos, responder a receios legítimos e garantir segurança, equidade territorial e confiança pública. E é precisamente aqui que surgem questões que não podem ser ignoradas. A própria APVE tem vindo a alertar para o roubo recorrente de cabos de carregamento, sobretudo em postos rápidos e ultra-rápidos. Ainda há 2 semanas atrás, na zona de Miraflores, foi uma razia. Este fenómeno retira infraestruturas da rede durante longos períodos, gera insegurança e frustração nos utilizadores e expõe fragilidades claras do sistema. Paralelamente, assistimos à inauguração de hubs de carregamento premium, com lounges exclusivos e experiências diferenciadas, concentradas maioritariamente em zonas urbanas. E as perguntas impõem-se: onde estão estas soluções no interior do país? Quantos projetos equivalentes existem fora dos grandes centros urbanos? Para o Chega, a coesão e igualdade territorial é um desígnio e a mobilidade elétrica corre o risco de avançar a 2 ou 3 velocidades, criando uma desigualdade territorial incompatível com uma política pública séria. Relativamente ao Decreto-Lei 93 de 2025, a APVE tem sublinhado aspectos positivos como a eliminação do comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, a liberalização dos meios de pagamento, o carregamento sem contrato. Esses avanços são relevantes, mas levantam novas exigências: transparência de preços, proteção do utilizador menos informado e preservação e prevenção de novas formas de opacidade tarifária. Existe um tema absolutamente central que continua a gerar receio social e que é um dos principais obstáculos à adesão à mobilidade elétrica: a segurança. Os incêndios ou explosões em veículos elétricos, que, embora estatisticamente raros, são tecnicamente complexos, pois difíceis de distinguir devido ao fenómeno do thermal runaway nas baterias de íons de lítio. São suscetíveis de libertar gases tóxicos e podem exigir grandes volumes de água e longos períodos de arrefecimento. O próprio Automóvel Clube de Portugal refere que a segurança dos veículos elétricos continua a ser uma das principais preocupações dos condutores e um fator de resistência à adesão, não só pelo risco de incêndio, mas também por receios ligados a infiltrações de umidade, sobreaquecimento e segurança em contexto urbano e residencial. No entanto, os dados demonstram que, de facto, os veículos 100% elétricos têm menos incêndios que os veículos a combustão, embora os híbridos apresentem um risco um pouco superior. Mas o problema não é apenas estatístico, é
percepcional, operacional e de resposta em emergência. Por outro lado, os protocolos de emergência são complexos, exigem formação especializada e colocam novos desafios a bombeiros, assistências técnicas e condomínios, pouco ou nada preparados para qualquer eventualidade. Outro problema que não podemos ignorar é o carregamento em prédios antigos sem infraestrutura prévia, sendo que as substituições dessas infraestruturas assumem valores elevados. Promover a mobilidade elétrica sem responder a estas questões, é promover apenas para quem já está convencido, não para quem tenha ainda alguma dúvida. Promover a mobilidade elétrica sem responder a estas questões é promover apenas para quem já está convencido, como já disse, e não para quem tenha dúvidas. Deixo-vos as seguintes questões. Reconhecem que, apesar de raros, os incêndios em veículos elétricos são mais complexos e difíceis de combater? A APVE considera que o problema hoje é estatístico ou de percepção social? Como promover a mobilidade elétrica em prédios antigos e garagens coletivas, garantindo segurança elétrica e sem transferir custos excessivos para os moradores? Quantos projetos de carregamento rápido e ultra-rápido, com qualidade equivalente aos hubs urbanos, existem hoje no interior do país? Não estamos a criar uma mobilidade elétrica desigual? E, por fim, que conclusões concretas defende a APVE para o fim de vida das baterias, híbridos e pilhas de combustível e quem suportará esse custo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pela forma rigorosa como geriu o seu tempo. Dava então a palavra ao engenheiro Pedro Nunes, vice-presidente, para um período igual de 5 minutos poder expor, e chamava a atenção que, quando não for possível na própria resposta dizer tudo, depois tem a oportunidade na continuação de o fazer. Faça favor, Sr. Engenheiro. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite que foi feito por vós à APVE. A APVE está numa nova fase, acho, de renascimento, e queremos aqui tratar de uma série de pontos, incluindo o tema que nos traz aqui. Portanto, antes de mais, muito obrigado. Bem, vários tópicos que eu registrei. Sobre todos estes tópicos fazem parte do plano de atividades que a APVE aprovou este ano, no sentido de podermos ajudar a resolver. Por exemplo, sobre o tema do roubo dos cabos, nós desde o início começámos a estar a par do tema. Nós temos associados que são quer operadores de postos de carregamento, quer comercializadores, quer fabricantes. Portanto, todos os associados mostraram preocupação com o tema e nós também. Desde o início, nós contactámos empresas parceiras para desenvolverem ou apresentarem ou desenvolverem em Portugal soluções para evitar o roubo de cabos. É verdade que o roubo de cabos nas últimas semanas diminuiu, ainda assim nós temos até preparado para em pouquíssimas semanas apresentar e testar uma solução desenvolvida em Portugal para o roubo de cabos. Há soluções internacionais, nós temos 2 fabricantes que têm nos associados que já têm solução para evitar ou diminuir a incidência do roubo de cabos. É uma solução técnica que poderei explicar mais tarde. Já existe e já há alguns operadores a instalar e nós vamos apresentar de uma empresa nacional que está a trabalhar connosco e vamos testar essa solução. Depois, sobre os outros tópicos que disse, sobre a transferência de preços que mencionou, claramente a APVE defende uma cobrança de valor por quilowatt-hora e depois por minuto, no fim do período de carregamento, aceitamos que possa e que deva ser cobrado um valor por minuto no fim do carregamento. Para o carregamento, cêntimos por quilowatt-hora é aquilo que nos parece mais adequado. Sobre as suas questões específicas, soluções no interior do país, nós estamos a tentar e vamos fazer esse trabalho no sentido da APVE poder, junto dos municípios, desenvolver e promover a instalação de hubs no interior do país. Obviamente, sabemos, também temos operadores associados, que a tendência é instalar e promover hubs nas cidades de grande densidade, naturalmente. Nós estamos atentos ao problema e a nossa proposta é que somos junto dos municípios e agora uma forma mais rápida e mais motivada, se quiserem, ajudar a não esquecer que municípios do interior não tenham hubs de grande densidade e com muitos postos e com potências de carregamento elevadas. Estamos a trabalhar nisso, mas é verdade que municípios do interior têm menos postos e menos hubs de carregamento. É totalmente verdade.
Sobre o tema da segurança nos edifícios e nas infraestruturas antigas. Também é um ponto do nosso plano de atividades. Reconhecemos que há muito trabalho aí a fazer e temos até algumas dúvidas sobre o tema da figura do DPC no novo decreto. Acho que a PBE pode ajudar aí. E isto também está ligado ao seu ponto das baterias e incêndio nas baterias. Esse ponto é verdade. Apagar um incêndio numa bateria confere de formação e de ferramentas que em Portugal poucas entidades têm a formação e as ferramentas. Não só a bateria do veículo elétrico, mas nós também temos associados que estão a instalar baterias junto aos hubs de carregamento, que também são baterias, e às vezes estão junto aos postos de combustível. E, portanto, é um tema que nós também queremos olhar e é um tema que deve ser tratado. Se caso ocorra um incêndio, deve estar legislado, deve haver procedimentos, deve haver entidades, deve haver formação para que isso possa ser corrigido. Muito obrigado pelas respostas e também pela gestão do tempo. Dava então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa do deputado Bruno Faria, para uma intervenção. Neste caso tem 6 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Engenheiro Pedro Nuno, Dr. Miguel Branco, Engenheiro Filipe Machado. Antes de mais, dar um agradecimento em nome do grupo parlamentar do PSD na vinda a esta comissão, no âmbito desta apreciação parlamentar ao Decreto-Lei número 93 de 2025, para alterar e que estabelece o novo regime jurídico da mobilidade elétrica. Bem, a vossa vinda aqui, relativamente à PVE, acaba por nos dar uma relevância diferente. Acabamos por ouvir já quase todo o setor, mas dava uma perspectiva de utilizadores de carregamento, das marcas, dos usuários e também aqui uma visão do que eu pesquisei relativamente à sustentabilidade. É algo que nos interessa ouvir, é algo que é importante e, como acabamos até agora de referir, acaba por nos dar aqui algumas ideias e algumas necessidades que podemos ainda não ter visto, que é importante legislar. Mas nós entendemos que o Decreto-Lei 93 de 2025 acaba por introduzir aqui algumas alterações estruturais, ou como vemos a mobilidade elétrica, ou o seu funcionamento, a sua aplicabilidade, mas que, de certa maneira, o que nós queremos fazer é aumentar, de certa maneira, o mercado, potenciar a concorrência, não abdicar da qualidade e, claro, olhar sempre para o consumidor final, para os operadores, protegendo-os e, de certa maneira, que todo o sistema em rede acabe por funcionar da melhor maneira, ou seja, eliminar as intermediações obrigatórias, reduzir a dependência de gestão centralizada, simplificar procedimentos, alinhar todo este modelo com o regulamento AFIR, ou seja, ao cliente, aos OPCs, dar aqui umas previsibilidades de preço, aos operadores, de certa maneira, dar poder negocial ou poderem, de certa maneira, negociarem o valor dos seus consumos elétricos. Ao consumidor interessa ter preços mais baixos, mais acessíveis, uma rede segura, uma rede dispersa por todo o país e coesa, ou seja, teve que ser possível de ir daqui a Viana do Castelo ou ir daqui à Guarda de onde eu sou e não ter esses problemas de sistema nem de rede. Há pouco ouvi-os a falar do que era o sistema e a rede no interior. Eu reconheço isso, vivo com isso todas as semanas, mas também perceber que isto abre aqui esta alteração abre aqui um caminho aos pequenos produtores poderem produzir, poderem comercializar, ou seja, abrir aqui um novo tipo de concorrência. Ou seja, o que nós queremos aqui fazer com esta alteração legislativa é mesmo abrir portas a novo mercado, não prescindindo da qualidade e não prescindindo da rede. Então deixava-vos aqui algumas questões muito concretas, que é qual é que é a avaliação que a APVE faz sobre este novo regime jurídico aprovado pelo Governo. Na vossa perspectiva, se este regime irá melhorar ou piorar a experiência do utilizador do veículo, tanto no utilizador do veículo como também para o OPC,
se este novo enquadramento garante a transparência e a simplicidade na informação sobre os preços de carregamento e que barreiras técnicas e comerciais vocês identificam que dificultem o acesso universal a estes pontos de carregamento. Para terminar, quais é que são as alterações que a APV recomendaria ao legislador para garantir esta estabilidade e previsibilidade no setor e aos consumidores? Como já referimos, o que é que nos poderiam dizer, quais recomendações, o que é que falta legislar, quais alguns pontos técnicos que nós poderíamos ainda debater? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer também a gestão do tempo que fez e dava então a palavra para as respostas que considerarem oportunas. Façam favor. Muito obrigado. Sim, é verdade que a APB traz aqui uma visão que nós pensamos que é diferente, porque nem é de operadores, nem comercializadores, nem de utilizadores. É uma visão que é muito mais abrangente do nosso ponto de vista, começa nos utilizadores e acaba nas empresas de operação e manutenção, incluindo fabricantes, operadores, comercializadores, uma visão que eu acho que nós achamos que é muito mais abrangente. Sobre a questão que disse, eu diria três pontos que a APBE defende e vos transmite de uma forma clara. Sobre a interoperabilidade, a APBE acha que não é obrigatório garantir essa interoperabilidade. Sobre o regime transitório, nós achamos que, tendo em conta aquilo que são os contratos existentes dos operadores e comercializadores e alguns com centenas de contratos, nós achamos que o regime transitório se deve prolongar no máximo até ao final de 27. No máximo até ao final de 27. E depois, sobre o tema que falou da transparência de preço e algumas novidades. A transparência de preço, claramente, o preço ser cobrado por quilowatt-hora, ser afixado de uma forma transparente, isso é obrigatório, acho que isso deve ser assim, acho que isso é básico, e cobrando o valor por minuto apenas e só no fim do serviço de carregamento, acho que é o mais adequado. A questão do pagamento eletrónico em todos os equipamentos também, isso já estava previsto no AFIR, e nós na APBE defendemos que não se deve ir além do que está previsto no AFIR, e portanto estamos ok. Onde é que eu acho, 3 pontos é que eu acho que podíamos melhorar? Na questão do que era o detentor do posto de carregamento, não é? Existem milhares de wallboxes instaladas por alguns operadores. Nós percebemos o que é que está neste decreto-lei, temos algumas questões técnicas e talvez fosse útil estudar como é que podíamos manter esta figura do DPC. Na APBE nós estamos disponíveis para tentar ajudar do ponto de vista técnico, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de ajudar a como resolver de uma forma prática e rápida o tema do DPC. Ou seja, é importante que as empresas que fizeram investimento, que têm estas wallboxes ou no setor doméstico, que tenham uma possibilidade de carregar e os seus colaboradores ou utilizadores carregarem em casa e essa energia seja deduzida da fatura da energia de casa. Consideramos que isto é importante e, portanto, estamos disponíveis para ajudar a ter uma solução técnica para fazer isto. Ou a melhorar a solução técnica que esteja prevista com a questão do submetering. Depois, há 2 pontos que eu diria e que são dois temas que são, diria, a maior entrave à evolução do mercado elétrico em Portugal. É o tema do tempo de ligação de energia, especialmente na média tensão. Portanto, o tempo que nós demoramos desde quando pedimos a energia até termos o posto online. Portanto, eu aqui acho que vocês podiam pensar como agilizar isto do ponto de vista operacional. E depois o segundo tema, que é o segundo maior entrave, é o tempo de licenciamento nos municípios. Ou seja, cada vez que vocês fazem uma comunicação prévia, é necessário um conjunto de entidades, o município tem que perguntar ao IP, N entidades, tudo isso tem timings, e depois há mais questões, e se vocês somarem as duas coisas, se eu quiser fazer um hub de carregamento, e se eu quiser fazer no interior, que tanto estava a dizer,
eu entre começar e ter o hub online já posso demorar 2 anos e acho que vocês e nós e os nossos associados acho que não querem isto. Portanto, 3 temas em que nós podemos ajudar: DPC, licenciamentos do lado dos municípios, do lado da E-Redes e depois as questões que já disse em que a APV é unânime aqui em defender face ao novo decreto-lei. Muito obrigado. Dava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O deputado Carlos Barbosa, do Partido Socialista, tem a palavra 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à direção da APVE por este esclarecimento até o momento. Ainda irá esclarecer mais alguns pontos. E bom dia, Srs. Deputados. Aquilo que o PS defende é a coexistência temporária entre os 2 diplomas, o novo e o antigo. Porque após 6 meses consideramos que o anterior diploma tinha um conjunto de virtudes, também tem alguns defeitos, mas este diploma também terá um conjunto de defeitos e terá também algumas virtudes, como é óbvio. E há quem tente e quem queira passar a vida a tentar rasgar com o passado, criticando aquilo que é passado. Mas o passado, em termos de mobilidade elétrica, até foi positivo em Portugal. Nós conseguimos centralizar até através da MOVIE, mas os custos para o utilizador são baixos, de acordo com até quando comparados com outros países europeus. Há uma rede pelo país, ou seja, conseguimos ter capilaridade e não deixamos os territórios de baixa densidade de fora, porque esta lei pode vir a provocar um conjunto de problemas nos territórios de baixa densidade. Liberalizar demasiado o mercado sem regras normalmente cria problemas. E nós vimos no mercado da Uber e da Bolt, sempre que ouvimos aqui as associações que numa primeira fase apoiavam a liberalização completa do mercado, agora vêm-nos pedir para criarmos regras. Por isso o mercado sem regras também não funciona. E o que pode acontecer aqui, e que nós percebemos que com este novo diploma, é que pode acontecer aqui uma coisa que é parte dos carregadores nos territórios de baixa densidade ou desaparecem porque o operador desapareceu, ou o utilizador paga um custo maior pela energia. E nós também sabemos estatisticamente que as pessoas que vivem no território de baixa densidade normalmente ganham até salários mais baixos, ou seja, ainda vão ter de pagar mais para carregar o carro. Depois, uma das mais-valias do sistema antigo é a informação centralizada. Nós facilmente com uma aplicação percebemos onde é que estava o ponto de carga. E isto teve resultados. O número de carros elétricos em Portugal cresceu até acima da média europeia, o que é positivo. E depois é um tema que nos é muito caro e que para vocês, representantes dos utilizadores de carros elétricos e especialistas nesta matéria, que é a questão da segregação. Ou seja, foi-nos aqui dito ontem que 80% dos carros elétricos até são de empresas e que as pessoas têm a facilidade de ter um cartão da empresa e uma box em casa que carrega, ligam o cartão, passam o cartão na box, o carregamento é debitado à empresa e não é debitado à sua conta de casa. Um amigo pode ir lá a uma festa de anos ou um almoço, carrega com o cartão, há essa facilidade porque é tudo debitado. O novo regime, foi aqui dito para a ERC e nunca ficou bem respondido, obriga um novo contador de energia. E o novo contador de energia obriga uma nova taxa. Isto é um negócio da China para a EDP, não é? Porque as pessoas já pagam a taxa para utilizar a energia em sua casa e agora são obrigados a pagar uma nova taxa para poderem carregar os carros elétricos. Eu pergunto-vos se isso não provoca um problema para os utilizadores de carros elétricos. E se não acham que essa taxa, hoje em dia, com o software, não era possível alterar as boxes existentes ou criar aqui um sistema em que voltemos ao sistema antigo, porque era mais interessante. Até porque as empresas, percebemos também que a questão da segregação, as empresas têm muito mais facilidade de entregar um cartão para carregamento de carro que entrar um cartão de crédito a cada trabalhador. Isso também cria aqui um problema. A facilidade de nós carregarmos à distância de um cartão de crédito num carregador, numa bomba de gasolina, cria facilidades. Mas depois há aqui o problema que também temos dificuldades depois em casa porque esse cartão já não serve porque não consegue segregar. E também aquela questão do roaming, não é? Nós percebemos que, apesar de tudo, a MOVIE tem um roaming 10 vezes, foi aqui dito por uma associação, até 10 vezes mais barato que as outras operadoras que funcionam em mercado aberto.
Depois, há aqui já um dado que nos foi deixado por uma das associações, que é um dado que lança aqui um alerta. Foi-nos dito por uma associação que, antes da implementação do diploma, o custo de quilowatt-hora na mielhada, por exemplo, do carregador Tesla, era 40 centos por quilowatt. E ontem, ao dia de ontem, um print, uma imagem ao dia de ontem, era 49 centos. Depois a associação que representa a Tesla disse-me que era mentira porque mostrou-me os preços da fidelização. Mas um utilizador não é obrigatoriamente fidelizar. Quando estamos a criar leis, quando estamos a trabalhar, trabalhamos para todos os utilizadores. Não é? E vocês representam todos os utilizadores, não representam só um carro. Eu pergunto-vos como é que vocês veem essa evolução depois da implementação do novo diploma? Faça favor, Sr. Engenheiro. Muito obrigado. Não, a posição da APVE não é rasgar com o passado nem nada que se pareça. Acho que nós devemos estar orgulhosos do que foi o passado e do que foi a Mobié. Eu próprio criei uma empresa que, se não fosse a Mobié, na mobilidade elétrica, um operador, que se não fosse a Mobié não teria conseguido fazer isso, no sentido em que eu instalava um posto de carregamento e, a partir desse momento, eu tinha todos os clientes disponíveis no modelo anterior. Mas não é isso que está em causa para a APVE neste momento. Nós temos um decreto-lei que foi publicado e, portanto, a APVE olha para o decreto-lei e pensa como é que pode melhorar. Okay? Portanto, e a partir daqui, em que é que nós podemos ser úteis? Estou de acordo consigo no que disse. O tema da segregação de consumos era aquele tema que já tinha falado há pouco sobre o posto de carregamento, sobre do DPC, não é? Estamos alinhados aí com o que disse, no sentido em que muitas empresas, milhares de empresas têm esta solução. Eu tenho uma wallbox em casa no regime DPC, que é a empresa que paga para carregar o carro que é da empresa, não é? Portanto, essa energia é descontada da minha fatura. E era aquilo que eu estava a dizer há pouco sobre este ponto. Acho que este ponto merece nós olharmos e ver como é que nós podemos melhorar, porque eu também tenho dúvidas sobre o que está previsto no novo decreto, se este submetering, se é um novo contador, se é no exterior da casa, onde é que é e como é que se liga e quanto é que custa. Sabemos ali o tempo de ligação que foi diminuído. O que nós gostaríamos na APVE era ajudar a resolver. Se a wallbox já tem meters lá dentro, não é? Portanto, essa wallbox está ligada à Mobié, já tem um meter, obrigatoriamente, e já tem uma comunicação com a Mobié, obrigatoriamente. Como é que nós, a partir daqui, podemos melhorar, mantendo uma solução de segregação de consumos? Eu não vou explicar tecnicamente como é que que ideias é que nós temos, mas acho que o que queremos é a solução é boa, a solução é necessária, não podemos pegar na solução de deitar fora, não podemos encarecer ou voltar a investir a mesma solução. Acho que devemos aí, em conjunto, melhorar aquilo que está previsto, ou pelo menos definir claramente o que está previsto. Depois a questão do roaming e do custo de quilowatt. Sim, nós na nova legislação nós temos de ter uma plataforma, temos de ter acordos de roaming, ou ter a plataforma, ter a app, ter tudo isso, ou fazer acordo de roaming. Isso terá custos, à partida por operador, que são superiores àquilo que é o custo atual. Sobre a evolução do preço e o custo de quilowatt, parece-nos claro que no interior do país o custo por quilowatt, tendo em conta a alteração, o custo de quilowatt, em alguns locais, em alguns postos, em alguma tipologia de postos, poderia ou poderá ser superior. Mas há um ponto que nós não tínhamos anteriormente, e nós pedimos durante vários anos. Nós anteriormente não podíamos usufruir da solução solar fotovoltaica num edifício, num supermercado, nem da colocação de uma bateria, não é? Hoje nós podemos, lembro de pedir isto também durante muitos anos, hoje nós podemos, no interior, ou aqui, mas também no interior, pôr uma solução solar fotovoltaica, pôr uma bateria e, com isso, melhorar o preço de custo da energia e melhorar, por consequência, o preço de venda. Mas, sim, eu acho que há aqui alguns pontos que podemos ajustar, alguns pontos que podemos melhorar, principalmente o tema do DPC. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dava agora a palavra ao deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os nossos convidados da APVE, dando conta de que
naquilo que foram as propostas do livro de alteração de melhoria do diploma, parece-me que estamos relativamente alinhados. Nós propunhamos o alargamento do período de transição para o final de 2027. Se bem percebi, da parte da APVE, esse é também não só o desejado, como também o limite, como disse, mas também a questão de assegurar a interoperabilidade, por um lado, e o reforço e defesa dos postos de carregamento, no fundo, do direito à mobilidade elétrica em todo o território nacional, seja uma zona de alta densidade ou não. Portanto, aí estamos alinhados. Passando às perguntas e focando-me apenas naquelas que me parece que não foram ainda respondidas ou colocadas e que poderiam merecer alguma perspectiva da vossa parte, eu gostaria de saber que riscos é que identificam, do ponto de vista técnico e de normalização, na coexistência destes diferentes modelos neste período de 2 anos, não é? E estes modelos comerciais, tecnológicos para o carregamento, em particular se houver redes mais fechadas ou menos, ou com menor interoperabilidade. Portanto, quais são os riscos técnicos e como é que lhes podemos dar resposta. E também neste âmbito perguntar que prioridades de normalização técnica é que a APVE entende ser mais urgente para assegurar que a rede de carregamento evolui de forma segura, interoperável, com interoperabilidade, interoperável, e que alinhada com também as metas europeias, seja do AFIR, seja dos veículos pesados, entre outros. E neste sentido, e também relacionado com isto, que papel é que vem para o Estado, seja o Estado Central, seja as autarquias, no apoio, certamente, a este modelo, a esta promoção e a este desenvolvimento de continuidade territorial que garanta que há postos em todo o território e também, evidentemente, nos locais onde são menos rentáveis, não é? Saberão isto melhor do que eu, porque há locais com menos automóveis elétricos, portanto são menos rentáveis para os operadores privados. Que papel é que vem aqui para o Estado? E um segundo bloco de perguntas, que admito que menos específico, mas que certamente já olhado da parte da APVE, que se prende também com outros incentivos à mobilidade elétrica e como é que eles se alinham numa ideia coerente de apoio à mobilidade elétrica, porque nós temos os incentivos do Fundo Ambiental, temos agora para a instalação e carregamento, postos de carregamento em condomínios. Portanto, a minha pergunta é se acham que o desenho destes incentivos de diferentes pacotes que o Governo apresenta estão a acelerar como poderiam e deveriam a adoção dos veículos elétricos, ou se há alguma lacuna relevante que gostariam de deixar aqui também nesta audiência, para que também nós, enquanto deputados, possamos também melhorar esses documentos, desde logo em questões como as frotas empresariais, como os veículos pesados, dos quais muito pouco temos aqui falado, e, como eu dizia há pouco também, do apoio e promoção da mobilidade elétrica nas zonas de menor densidade populacional ou de baixa densidade populacional. Portanto, no fundo, como é que avaliam a articulação entre este novo regime jurídico, os incentivos do Fundo Ambiental e os objetivos definidos na Lei de Base do Clima? Portanto, se acham que estas 3 dimensões estão a ser respondidas de maneira coerente e, se não, então o que é que nós podemos ainda fazer para dar uma resposta coerente? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pela gestão do tempo. Já viu, Sr. Engenheiro, como um engenheiro inspira os deputados, está tudo num timing perfeito. Eu agora desafiava-o ao seguinte, perguntando aos grupos parlamentares se pretendem inscrever-se na segunda ronda e se podem fazer essa ponderação, que pudesse responder às questões que o deputado Jorge Pinto colocou de forma muito clara, mas também a considerações finais que entenda fazer, dava-lhe uma tolerância maior, porque são 11h56 que conseguimos recuperar e agradeço-vos muito a vocês e aos deputados para a audição seguinte, portanto dava-lhe uma tolerância adicional para considerações finais. Sr. Engenheiro, faça favor. Muito bem. Mas estas questões são mais abertas e, portanto, eu agora vou ter muito tempo para poder falar. Não, estava a brincar convosco. Sim, estamos alinhados sobre o período de transição. A APVE defende até o final de 2027. Sobre riscos técnicos de ter os 2 modelos, boa questão. Não chamaria riscos técnicos, mas tenho também algumas dúvidas no novo decreto e acho que é importante clarificar isso, que é todos os players na mobilidade elétrica que estão integrados à MOBIE e que não estão, não é? Portanto, todas as empresas que têm postos de carregamento, exploram postos de carregamento, acho que deve ser garantido que têm os mesmos SLAs, portanto, os mesmos tempos de resposta em caso de avaria previstos, não é? Podem responder às mesmas questões. E a questão também do atendimento, portanto, todos devem seguir algumas regras, no sentido que estar a carregar num sítio ou noutro
as empresas sejam obrigadas a responder e a corrigir e a manter e a mostrar tudo na mesma linha, ok? Quer estejam ligados à MOBE, quer não estejam ligados à MOBE. Depois, há aqui um tema que a APVE tem vindo a trabalhar e vai continuar a trabalhar. Tem vindo a trabalhar e o outro ponto vai agora desenvolver, tem a ver com a questão da normalização técnica que disse, que é no tema dos contadores de energia em DC, portanto, os equipamentos têm uma contagem em DC e tem a PBE já diria 1 ano e meio, 2 anos, tem vindo a trabalhar no tema com o IPQ e com outra entidade, especialmente com o IPQ, exatamente no sentido de ter a melhor solução, explorar o que é que está a ser feito noutros países da Europa e depois implementar cá em Portugal esse tema do contador DC e a contagem DC nos equipamentos, especialmente rápidos e ultra rápidos. Portanto, este ponto a PBE está a trabalhar. E depois temos um outro ponto que nós colocamos no nosso plano de atividades, que é a questão da normalização e de ajudar a que os equipamentos que são instalados em Portugal cumpram todas as regras, ok? E não haja risco, no mínimo do risco, de algumas soluções que possam estar instaladas e possam não cumprir integralmente tudo o que nós achamos obrigatório. Sobre este modelo híbrido, e estar os dois modelos ao mesmo tempo, pode haver algum risco, como dizia, de ter alguns equipamentos que possam sofrer de alterações de preço ou estarem mais isolados, dependendo dos acordos de roaming que se possam fazer ou o que pode acontecer neste modelo híbrido. Mas isso, eu diria que leva-nos aos 2 últimos pontos. O que é que se pode fazer como incentivos e nos municípios do interior, onde há uma rede de carregamento deficitária ou às vezes inexistente, se eu achar que ter um ponto ultra rápido no interior, nem todas as cidades possa ser obrigatório. Eu acho que aí o papel do Estado e o papel dos incentivos faz mais sentido nessas localizações. Eu diria que o Estado não necessita ou não é prioridade incentivar a instalar um novo de carregamento aqui em Lisboa, não é? Porque isso aqui eu consigo fazer no business plan e ele vai ter resultados positivos a médio prazo. Portanto, eu acho que os incentivos devem ser orientados para o interior e para os locais onde há menos densidade de veículos elétricos, claro que sim. Como é que o pode fazer? Mais uma vez, nós estamos aqui dispostos a ajudar esses municípios e ajudar-vos a fazer isto, mas acho que há um apoio técnico no desenvolvimento da solução nesses municípios, um apoio técnico no desenvolvimento do layout e da solução técnica mais adequada, na localização, mas depois também na duração do contrato, nos critérios, no lançamento. Acho que nós podemos apoiar nisso e acho que é aí que os incentivos devem estar colocados ou no desenvolvimento e na implementação da solução ou depois numa questão de preço, um incentivo de uma outra forma. Mas acho que a orientação deve estar dos incentivos nesses locais prioritariamente, sim. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Despedimos-nos de vós, agradecendo a vossa disponibilidade para prestar estes úteis esclarecimentos e registro o facto de terem respondido a todas as questões que vos foram colocadas. Esta Casa está também sempre ao vosso dispor noutras iniciativas, para aquilo que entendam através dos nossos serviços, obviamente dos canais oficiais. 2 notas, Srs. Deputados, antes de interrompermos por 2 minutos os nossos trabalhos. A primeira é só para dar nota que hoje assinalamos o Dia Mundial do Cancro, aliás, plasmado ali no peito do deputado Jorge Pinho, que é uma iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, à qual a Comissão se associa e todos os deputados naturalmente também, e dar também uma informação que o Grupo Parlamentar do PSD adiou as suas jornadas parlamentares, pelo que é previsível, e peço a atenção dos senhores coordenadores, que seja reagendada a nossa reunião de terça-feira, que se mantenha, no fundo, tal como estava. Os factos são públicos e notórios, julgo que não sejam necessárias mais explicações. Propunha-vos uma interrupção dos nossos trabalhos por um período de 4 minutos, retomávamos ao 12h05 com a nossa próxima audição, se não houver nenhuma objeção. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está interrompida por 4 minutos a nossa reunião.